Oi, gente. Estamos iniciando o nosso quarto bimestre e essa é a primeira videoaula de literatura. O conteúdo de literatura desse bimestre é elementos da narrativa. Então vamos começar falando aí o que é uma narração, né? Antes da gente efetivamente falar dos elementos, vamos lembrar o que é uma narração, né? A narração consiste em arranjar uma sequência de fatos. Fatos em sequência que têm personagens que se movimentam. Eles vão traçando uma ação à medida que o tempo passa em um determinado espaço. Então, isso é uma narração. Tem aqui uma expressão que é muito comum, né, nas narrativas, que é aquele era uma vez. Contar histórias, né, faz parte da cultura e da natureza humana. E a narração nada mais é do que uma história. Então, a narração é um tipo de texto que trata uma história real ou fictícia, ou ainda que pode, né, mesclar aí dados reais ou imaginários. Então, quando a gente conta uma história, a gente pode estar contando uma história que realmente aconteceu, história real, verdadeira. Pode ser uma história criada, né, inventada, fictícia, ou ainda a terceira possibilidade, que é aquela possibilidade que mistura. Você coloca acontecimentos reais com acontecimentos inventados, criados, imaginados. Então, a gente está começando a delinear aí, né, o que vem a ser uma narração. E eu coloquei alguns exemplos. Era uma noite chuvosa do mês de agosto. Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada que conduzia à sua residência. Subitamente foram abordados por um homem estranho. Pararam atemorizados e tentaram saber o que o homem queria, receosos de que se tratasse de um assalto. Era, entretanto, somente um bêbado que tentava encontrar com dificuldade o caminho de sua casa. Então, a gente percebe que tem uma história que está sendo contada. Essa história pode ser verdadeira, pode ser inventada, pode ser aí metade verdadeira, metade inventada, mas a gente consegue perceber claramente que tem uma história, que tem personagens aí se movimentando num espaço e num lugar. Ainda coloquei uma tirinha que também é um exemplo de narração. A historinha aí que tem o Cascão e a Cascuda, né? Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. E ela, a partir de agora, é cada um por si. O Cascão fala aí para a Cascuda. E ela, mas por que, Cascãozinho? Por quê? Porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. E a gente consegue ver ali as nuvens, né? Com medo da chuva, ele termina o namoro para que ela não tenha que dividir o guarda-chuva com ela. Também uma historinha aí, né? Uma história contada. Então, dentre os textos aí caracterizados como narrativos, a gente pode citar aí contos, novelas, romances, algumas crônicas, poemas narrativos, que são aqueles poemas épicos, né, que contavam histórias, histórias em quadrinhos, piadas, letras de música, nada mais são do que narrativas, né, contam uma história, entre outros aí. Citei alguns textos, né, caracterizados como textos narrativos. A nível de estrutura, a narrativa começa com a introdução, desenvolvimento, e lá no final, né, temos o clímax para já encadear para o final absoluto mesmo, né, com a conclusão ou o desfecho, que é o que coloca o ponto final nas aventuras aí do personagem e nas expectativas do leitor, né, que às vezes a história atende às expectativas e muitas vezes não. Então, a nossa proposta é falar sobre
esses itens aí da estrutura, né? Introdução, desenvolvimento, clímax, conclusão ou desfecho, né? E também falar sobre os outros elementos aí, entrar efetivamente nos elementos da narrativa. Então, nessa videoaula, a gente teve aí, eu procurei dar para vocês uma noção do que é narrativa, destacar aí essa questão de que pode ser histórias reais, pode ser histórias fictícias ou mesclar, os textos que podem ser considerados narrativos e começamos a falar da estrutura. Mas aí, assunto para a nossa próxima videoaula. Então, na nossa próxima videoaula, a gente começa a partir daí falando, né, das etapas aí a nível de estrutura. Fiquem bem, que em breve daremos continuidade. Tchau, tchau!